Bom dia, pessoal. É Frank Duarte na área. Tudo bom? Essa semana foi uma semana maravilhosa para mim e para a inclusão. Quero falar para vocês que essa semana eu estou aprendendo informática e pela primeira vez depois que eu perdi a visão, eu consegui fazer uma planilha de Excel sozinho, sem intervenção de professor, sem intervenção dos meus filhos, sem intervenção de ninguém. Iniciei e terminei a planilha sozinho. Foi uma grande vitória para mim. Outra vitória para a inclusão, o rapaz que joga goalball comigo, ele treina atletismo. Ele tem 16 anos, o nome dele é Ismael Isaac. O Ismael foi representar Joinville nos Jogos Nacionais e ficou em primeiro lugar nos 400 metros e ficou em primeiro lugar nos 100 metros, numa competição nacional. Então a inclusão está de parabéns, porque nós temos atleta de ponta sendo formado aqui em Joinville pelos nossos professores. E outra coisa que me deixou muito feliz essa semana foi ter dado meu depoimento na CEPAT. E eu gravei esse depoimento e gostaria de passar para que vocês ouvissem e vissem o que vocês acham desse assunto. Segue aí para vocês dar uma olhadinha. Porque ela está me trazendo onde eu gostaria de estar, né, junto às empresas. Então, muito obrigado, Rose, e parabenizar essa equipe que fala tão bem, né, que falar uma palavrinha com o Alisson. Eu e o Alisson estamos trocando figurinha, né, Alisson, no sentido de a gente melhorar a vida para o deficiente visual. Vou dar um exemplo simples. Eu hoje conquistei muitas vitórias, mas uma vitória, eu saí da Agidev, peguei um ônibus e vim para cá. Aí eu perguntei para o motorista, para na frente do Giasse? O motorista falou, para. Então tu me avisa? Ele falou, aviso. Pois bem, eu parei no Terminal Norte. Então, assim, se o ônibus tivesse um aviso dizendo aonde ele está parando, eu sei que tem um projeto, mas assim, se o ônibus avisasse, seria muito interessante para nós. Então, a gente é altamente dependente de coisas, de pessoas. E o que eu brigo, a minha luta não é pela inclusão do deficiente visual, mas pela inclusão de todos. Porque às vezes tem uma senhorinha, às vezes tem uma pessoa distraída, e se tivesse um alerta dizendo ponto em frente ao Giasse, talvez eu teria chegado antes, né? Então, primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Frank Duarte, tenho 48 anos e aos 45 eu perdi a visão. Eu não consigo ver se a turma de segunda-feira é a mesma de hoje, mas já foi avisado que não, né? Acho que não estou vendo ninguém. Mas, né, na segunda-feira eu estive aqui, conversei com um bocado de pessoas, eu estava mais emocionado do que eu estou hoje e com menos palavras prontas, né? Mas eu falei um pouquinho da minha vida. Eu sou filho do meio de uma família de 5 pessoas, um joinvilense normal, aquele que ralou bastante para chegar em qualquer lugar. Então, minha mãe não teve dinheiro para pagar estudo para nós. Desde os 13 anos eu trabalho para me sustentar e para pagar o meu estudo. Consegui me formar em contabilidade, que eu achei que era um caminho onde tudo na empresa passa pela contabilidade, então administrativamente eu estaria bem servido. E depois eu pensei que eu queria ser no futuro, eu decidi que eu queria ser o dono de uma empresa, e para isso eu teria que passar pelas 3 áreas da empresa: a administração, a parte produtiva e a parte de vendas. Porque um fala mal do outro e eu não sei o que tem de verdade. E assim, a gente passando por todos os setores, a gente entende que todos estão falando a verdade, né? Só falta um compreender o outro, né? E isso também é inclusão e é acessibilidade. Então eu passei primeiramente pela área de administrativa, onde eu cuidei da parte de custos e parte de contabilidade de custos, planejamento. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em logística, onde eu trabalhei com PCP, com logística,
fiz a segunda parte, que era a parte industrial, a parte dentro da empresa, operacional. E por último, eu trabalhei com vendas e marketing, onde eu deixei bastante resultados positivos nas empresas onde eu passei, né? E quando eu estava lá aos 45 anos, o Papai do Céu falou assim: Frank, tu não vai mais ouvir depoimento, tu vai começar a dar depoimento. Então eu saí daí e vim para cá, né? Vocês, não existe uma faculdade para o que eu fiz, né? Eu perdi a visão, então eu fui colocado numa prateleira onde diz que agora eu sou deficiente visual. Então eu sou formado em contabilidade, pós-graduado em logística, pós-graduado em finanças e cego. Mas a sociedade me vê como cego que fez logística e contabilidade. Então assim, o cego hoje vem antes das minhas capacidades, assim como a Del, né? Que a deficiência dela vem antes das capacidades para as pessoas ao redor. Então a Del mostrou a capacidade dela, e eu quero dizer que o cego no mundo, ele tem 3 grandes virtudes que eu não sei se todo mundo enxerga. A primeira virtude, vocês viram que eu entrei conduzido, a Rose veio na minha cadeira, me trouxe até um local e ela disse para mim: aqui tem uma mesa, aqui tem alguma coisa. Se eu não trabalhar em conjunto com ela, eu vou dar muito mais trabalho. Então o cego é a pessoa que melhor trabalha em equipe, porque se ele não trabalhar em equipe no dia a dia dele, ele vai ter muita dificuldade. E vocês, como empresas, qual é a primeira coisa que vocês pedem de funcionário de vocês? Saber trabalhar em equipe. Então o cego trabalha muito bem em equipe. Outra coisa, o cego não tem 2 chances. Ele chega num lugar, as pessoas falam alguma coisa e ele tem que fixar. As pessoas falam: aqui é uma sala de mais ou menos 40 pessoas, com 10 metros por 13 metros, e eles continuam o assunto. Vocês que vêm, vocês continuam enxergando que aqui tem mais ou menos 14 metros, eu não enxergo mais. Eu tive aquela informação e eu tenho que guardar. Então o cego tem a segunda grande função, que é arquivar as informações com muita facilidade, para poder se virar bem após a pessoa que deu referência sair. E a terceira situação é o seguinte: imagina que eu mudei de sala, eu vou ter que gravar a sala de lá, eu volto para cá, eu tenho que saber como é que é a sala, porque a pessoa não vai voltar para mim e dizer de novo como é a sala. Então olha a quantidade de coisa que um cego tem que ter arquivado na cabeça dele para poder ir e voltar aos lugares e saber onde que está, saber onde está na casa, no quarto, na casa da mãe, na casa do vizinho, na rua. Por exemplo, eu saí da GDEV, hoje eu tive 3 grandes conquistas. Primeiramente, pela manhã eu estive na GDEV e eu fiz uma planilha sozinha, a primeira planilha que eu faço depois de cego, uma planilha de custos do nosso amado Roubon. Então, onde a gente está colocando as receitas e as despesas, estávamos em 4 pessoas, 2 que enxergavam, eu mais outro que não enxergava, e vamos fazer a planilha. Os 2 que enxergavam falaram assim: eu não sei mexer no Excel. Aí eu peguei e fiz a planilha. Então, para mim foi uma vitória, né? Eu sempre trabalhei com Excel e agora eu tive uma vitória de fazer a planilha. Depois eu peguei um ônibus e vim sozinho dentro do ônibus e cheguei até aqui. Não pensem que é fácil pegar um ônibus e saber onde parar e daí depois atravessar a Max Colim aqui, a João Colim, porque aquele sinaleiro não tem nada sonoro. Então como é que eu sei que é a hora de eu atravessar, né? É muito difícil. Se eu não contar com a ajuda de alguém, eu faço assim: eu pego minha bengala e ponho no meio da rua, daí eu dou um passinho, eu ponho lá, eu fico contando com a sorte. Se o carro bateu, eu paro. Agora, se ele bateu, eu passo a próxima, e assim a gente vai. Então, assim, são questões simples de acessibilidade que custa tão pouco e a gente poderia ter de forma gratuita, mas é tão burocrático para que isso aconteça, sabe? De a gente ter um sinal sonoro para a gente poder atravessar a rua. Eu moro num lugar assim, se eu falar Pedras Quinzinho, vocês não sabem onde é, né?
mas eu moro atrás da Marlene. Daí Eu todo sei. mundo sabe. Então aquela rua ali é a rua Marquês de Olinda, cruza com a vice-prefeito. Então, se eu venho da Dona Francisca e eu cheguei no sinaleiro, o primeiro sinal é do lado de cá. Então, se os carros pararem, eu sei que eu posso chegar até a metade. Aí ferrou, porque vem de trás de mim o carro vindo da vice-prefeito, que vai cruzar na minha frente. Vem da minha frente o carro que vem da vice-prefeito e cruza na minha frente. E vem na minha lateral direita o carro que vem pela Marquês de Olinda e passa na minha frente. Eu não tenho sinal sonoro para saber para que lado eu vou. E um dia eu levei meu instrutor, o Bruno, e o Bruno apertou o botãozinho, que para mim não serve de nada, que é um botão, mas ele é só visual e eu não enxergo. Então o Bruno ficou esperando, nós esperamos. A hora que abriu o sinal para a gente atravessar a rua e ir do outro lado, deu 8 segundos. Quem consegue atravessar a Marquês de Olinda em 8 segundos com toda a insegurança de um deficiente visual? Então, assim, pode botar um sinal sonoro para nós que vai ficar muito mais fácil. Então, eu estou falando tudo isso um pouquinho para vocês entenderem da minha vivência. Então, aos 45 anos, eu tive um glaucoma e em 6 meses eu perdi a visão. E eu falei na segunda-feira, eu estava voando na empresa, eu estava trabalhando numa empresa na área comercial e o meu processo começou em março e eu já tinha batido a meta do ano, então eu fiquei bem tranquilo que eu podia me tratar tranquilamente porque a minha meta já estava batida. Mas mesmo assim o meu diretor falou, cara, nós pedimos que tu se afaste. Eu falei, não preciso que eu me afaste, põe alguém para dirigir para mim, que eu vou continuar visitando o cliente, eu vou continuar vendendo. Se em março eu já vendi a meta do ano, voando, no resto do ano pelo menos eu vou conseguir mais um pouco para vocês, desde que me ponham motorista, porque falar com o cliente eu sei, os nossos produtos eu sei. Eles falaram que não. E me disseram que eu tinha que ficar afastado. E assim eu fiquei afastado, só que aí entra as fases da perda. São 3 fases muito fortes que existem para essas pessoas. Primeiro a gente quer falar para as pessoas que a gente não perdeu a visão, porque a gente fica envergonhado. Pensa, eu era uma pessoa referência na empresa, trabalhando na área comercial e vendendo para empresários. Eu era recebido ou pelo dono da empresa ou pelo CEO da empresa para poder fazer os processos, a venda do que eu vendia. Então, eu conseguia falar com eles, eu tinha essa possibilidade, mas a minha empresa me podou. Então eu voltei e fiquei para dentro de casa, sem fazer nada. Aí entram as 3 situações. Primeiro, eu quero mentir para as pessoas. Não, eu ainda estou enxergando. Então quer dizer, eu sento ali, eu fico mais ou menos de olho, vai uma hora, eu bato uma firmeza, viro e sento. Ninguém percebeu que eu sou cego. Mentira, todo mundo viu, né? Eu só que não vi. Cuidado, se não tem uma mesa aqui, tu quase vai ter, tá? Não, mas eu fiz de propósito. Aí, o próximo passo, eu tento mentir para... Isso eu estou tentando mentir para as pessoas. Eu sei que eu sou cego, mas eu minto para as pessoas que eu estou vendo. O próximo passo é eu mentir para mim mesmo. Eu quero dizer para mim mesmo que eu ainda sou capaz, que eu ainda, que eu consigo fazer da mesma forma que eu já fazia. E não é verdade. Eu vou conseguir fazer as mesmas coisas, mas de outra forma, com outro sentimento, né? Não vai ser mais a visão que vai me levar daqui até lá, vai ser a minha bengala, onde eu bato e vejo onde está, encostei no local, eu sento. Mas é vergonhoso para a gente fazer isso, tá? Então, como eu perdi a visão faz ontem fez 3 anos que eu perdi a visão. Os 2 primeiros anos eu estava nessas fases que eu falei, e a última fase eu vivi, e nessa fase onde a gente quer mentir para si mesmo, a gente começa a se avaliar e percebe assim, o que eu vou ser da vida? Para mim sobrou peso de papel, porque o resto não dava. Eu não sabia digitar, eu não sabia mexer no celular, eu não sabia fazer comida, então para mim realmente sobrou peso de papel.
E se não fosse a minha religião, eu tinha tomado atitudes que vocês não teriam visto hoje aqui, como eu estou aqui palestrando para vocês ou conversando com vocês. Então, foi bem pesado essa época, mas aí entra a terceira fase, que é a fase da busca e do retorno e de voltar à sociedade. E para isso a gente precisa chamar a mãe. Não é assim que a gente faz? Quando tem problema, chama a mãe? Então, são 3 letrinhas, M-A-E. M, motivação. A, atitude. E, estratégia. Motivação, eu quero sair da onde eu estou. Atitude, eu levantei e eu procurei como fazer, ou alguém me disse como fazer. E, estratégia, conversei com o pessoal da Agidev, o pessoal da Agidev me montou um plano para eu poder me reabilitar, e em abril desse ano eu entrei na Agidev, sem saber fazer nada, eu só andava com alguém me locomovendo. Em 6 meses eu aprendi a mexer no celular, hoje o celular fala comigo, então eu pego o Uber, eu faço transferência bancária, eu faço pesquisa na internet, tudo eu faço pelo meu celular. Eu ganhei mobilidade com a bengala e eu ganhei mobilidade interna. Hoje eu cozinho, eu lavo, eu passo vassoura na casa. Não sei se fica bom, mas então assim, a gente acaba a se sentir útil novamente na sociedade. Foi o que aconteceu comigo na Agidev. E o meu sonho é que nós, eu penso na inclusão de uma forma um pouco diferente. Eu não acho que o Estado tem que ser quem vai bancar esse retorno à sociedade. A sociedade tem que se autoajudar e as empresas, principalmente, têm que fazer o seu papel nessa história. Porque a empresa pode usar um deficiente em função onde essa pessoa esteja muito bem capacitada para fazer a função. Eu já vi lugares onde a pessoa, por exemplo, ela tem problema na mão, a mão é menor e por isso ela entra dentro de um determinado local para fazer determinada atividade. Então usou a capacidade daquela pessoa em prol da pessoa. E às vezes quando essa pessoa chega no RH, tu tem deficiência, tu tem nanismo, então não pode. Então assim, se as pessoas pensarem, se as empresas pensarem como utilizar da melhor maneira essa pessoa, talvez ela seja melhor usada. Quando a Adel perguntou para nós qual era a função que a gente acha que ela deveria exercer, eu acho que a Adel deveria exercer um cargo de chefia com planejamento inclusivo. Ela tem uma capacidade mental muito forte do que fazer e como fazer, e ela tem a vivência de uma pessoa que sempre é excluída. Então, assim, já imaginou a capacidade que ela tem para fazer planejamento para a inclusão na sociedade? Então, ela seria a pessoa para montar os projetos e delegar pessoas para a execução. Esse é o meu ponto de vista, né? Então, eu tive em algumas empresas onde está sendo feita a inclusão, não só pela inclusão, não só pela cota, mas também pela capacidade das pessoas e pela inclusão da sociedade. Uma das empresas ela já está com o dobro da cota dentro da empresa e ainda estão buscando mais pessoas. Por quê? Essas pessoas que entram na empresa por inclusão e que a empresa acolhe, a empresa vai ter uma pessoa que vai ser eternamente grata à empresa, vai ser o primeiro funcionário, vai ser a primeira pessoa a falar bem. Então assim, por que a gente não acatar essa pessoa para que essa pessoa fale bem para nós? Isso chama endomarketing, o marketing interno da empresa. Como a gente trata bem os nossos funcionários para que eles se sintam bem, para que eles falem bem da nossa empresa, quanto mais inclusivo nós formos, quanto maior o nível dessa pessoa se sentir excluída e depois incluída, melhor vai ser a imagem da empresa para a sociedade. Então, nesse sentido que eu penso a questão de inclusão. Outra coisa, a Rose sabe, nós temos um professor maravilhoso, chama Bruno. O Bruno tem um objetivo na vida dele que é o Go Ball.
e ele usa o goalball como reabilitação. Então, vai lá pessoas de todas as idades, o mais velho tem 71, o mais novo tem 16. O mais alto tem 2 metros, o mais baixo tem 1,35. O mais gordo tem 140, o mais leve tem 40 quilos. Então o Bruno começou há 5 anos atrás com uma bola de basquete, né, Rosy? Sim. Uma bola de basquete onde ele botou os guizos e ele treinou o pessoal, daí estourava a bola, ele enchia, botava uma fita adesiva, uma silver tape, e assim ele fez durante muito tempo. Aí ele conseguiu botar 6, 8 pessoas e voltava para uma ou duas, e a vida não estava fácil. A prefeitura, não sei como é que foi o negócio, mas ele foi visto e a prefeitura deu 10 bolas de goalball para ele. Cada bola de goalball custa entre R$ 1.500 e R$ 1.800, é uma bola cara. Aí o próprio Bruno se animou e ele foi com essas bolas para o pessoal, mas ainda faltava uma motivação. Ele conseguiu ter um grupo forte e depois o grupo enfraqueceu. E quando eu entrei, eu falei, Bruno, vamos fazer uma parceria com as empresas? Ele falou, cara, as empresas não nos ajudam, vai ajudar. E nós saímos atrás. Hoje nós fechamos o nosso uniforme de goalball, onde vai ter uma proteção por baixo, uma camisa, uma calça, joelheiras, cotoveleiras, patrocinadas por 6 empresas. Vou falar o nome das empresas que eu acho muito importante. A AB Celeste nos dá a quadra para treinamento, o Juliano Scarpetta, advogado, nos forneceu uma participação em dinheiro, a Ícaro Transporte nos deu um patrocínio em dinheiro, e a Martinelli como um todo nos deu uma participação em dinheiro, e uma empresa que está no mercado há pouco tempo, derivou da Exit Comunicações, é uma empresa de marketing, chama Arvo, e a Arvo está nos fazendo o planejamento de como mostrar para a empresa que o goalball pode ter um valor de retorno para elas, com propaganda, com investimento. Então hoje nós acabamos de fechar o patrocínio e pagamento dos nossos materiais, que nos custou R$4.000 e que dessa vez veio da iniciativa privada. E para o ano que vem nós queremos, junto ao Farol, fazer um projeto de arrecadação financeira, que a gente sabe que tem um percentual de imposto de renda, que a gente pode buscar das empresas, aquele imposto que a empresa iria pagar para o governo, ela pode direcionar parte desse imposto para esporte, para algumas funções. Então nós vamos montar o nosso projeto de esporte e correr atrás das empresas para que façam o pagamento desse valor, que hoje nós imaginamos que seria em torno de R$60.000 no ano. Então não é muita coisa. R$60.000 no ano significa 5.000 por mês, e eles vão ter o retorno por conta desse investimento, onde vai ter propaganda, divulgação, vai ter gente acolhendo, vai ter sociedade ao lado das empresas que patrocinam o esporte. Então assim, o meu sonho é que a inclusão seja feita de uma forma que seja para todos, não para os deficientes visuais. Semana passada, para incrível que pareça, eu montei um grupo de churrasqueiro para deficiente visual. Então eu contratei um churrasqueiro, botei 10 deficientes visuais e 10 empresários no mesmo local, onde os deficientes visuais estavam aprendendo como fazer churrasco. Daí o pessoal me zoou, né? E aí, Frank, e tu viu qual é a cor do ponto? Eu dou uma risadinha e falo assim, não, é tempo. Se você tem o tempo, o calor do fogo, aí você sabe que botou a carne 7 minutos, vira, mais 7 minutos, ela está ao ponto. Se tu quiser ela bem passada, mais 7 minutos do outro lado, ela está bem passada. Então assim, às vezes a nossa arrogância por estarmos vendo e não ter a dificuldade do outro, faz com que não seja passado essa informação para o outro. Então se a gente der oportunidade para que isso seja para todos, nós vamos ter um retorno bem legal, e nós vamos ter mais churrasqueiros
mais gente recebendo pessoas em casa, nós vamos ter mais mercado vendendo carne, nós estamos movimentando a sociedade. E outra coisa que eu acho que é mais importante é que o cego hoje, ele tem muito pouco presença no mercado por conta de coisas simples, como eu falei do ônibus, né? Então a gente tem que trazer o cego para o mercado, para que daí gere a necessidade e a necessidade seja realizada e todo mundo ganha com isso. Porque se botasse aquele sinalzinho avisando de que aqui era o Giasse, senhorinhas viriam aquilo melhor, distraídos viriam aquilo melhor. Então assim, não é para o cego que eu estou pedindo, é inclusão para a sociedade. Tá? Então, mais ou menos o que eu tinha para falar era isso. Não sei se era o que vocês esperavam, mas é um pouco da minha história, um pouco do meu objetivo futuro, e espero contar com vocês na busca da melhoria para o esporte e para os deficientes visuais da sociedade. Muito obrigado. Avisos paroquiais. Para os próximos eventos gerados pelo Goalball e por mim, nós temos na semana que vem, o jogo, dia 15, o jogo contra Blumenau. O jogo contra Blumenau vai ser na Celesc, na BCelesc, a partir das 14 horas, e nós vamos inaugurar o novo uniforme que foi doado pela iniciativa privada, onde Scarpetta, Martinelli, Ícaro, Avro e a BCelesc nos ajudaram com o patrocínio. E Paulo Kaminski da K Esportes também ajudou. Próximo evento depois desse, teremos uma feijoada para o Goalball, a primeira feijoada do Goalball, onde iremos arrecadar fundos para que o time do Goalball continue jogando, e também vamos divulgar o time de Goalball para Joinville e para o mundo. Conto com vocês nos dois eventos, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto presencialmente, se possível. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto.